Aí, boa noite pessoal do grupo de Arraiz Amador, pela Sargento Assessoria Naval, Sarginho Escola Náutica. Então hoje nós estamos aqui começando a live aí de revisão para a prova de Arraiz Amador, né? Então vamos tentar fazer uma revisãozinha hoje bem legal para vocês aí. Essa live vai ficar gravada, né? Então as pessoas vão poder assistir ela para fazer revisão em outros cursos também, mas essa live é do curso da turma que vai fazer a prova em Cascavel, né? No dia 13 de abril de 2025. Então, estou dando aula para o pessoal aí, também para uma turma que está fazendo comigo lá em Saudade do Iguaçu, também a turma de Saudade do Iguaçu, a turma de Rio Bonito do Iguaçu, os alunos aí da região inteira, tá bom? Então, nós vamos tentar fazer uma live hoje tirando algumas dúvidas, né? E como o pessoal vai fazer a prova amanhã, para ficar bem fresca aí a matéria, né? Algumas questões aí que estão caindo bastante, né? Então não seria uma aula hoje, mas é mais uma revisão e tentar passar para vocês aí as questões que estão mais caindo na prova da Marinha. Então as questões aí, a ideia é vocês passarem no curso, realmente, todo mundo está com interesse aí de estar com a sua raiz amador na mão, né? Então nós vamos fazer aí uma revisãozinha rápida, jogo rápido, né? Para não tem muita ordem, assim, a questão não é uma aula didática, né, de uma matéria, né? Então vocês vão ver aqui que a gente pula para um tema, pula para o outro, mas é baseado exatamente nas questões das últimas provas aí que estão caindo e a gente quer passar para vocês isso, beleza? Vamos tentar resolver algumas dúvidas aí também, se o pessoal tiver, pode mandar ali no chat, ali ao vivo, ali também pra gente, tá perguntando, tô vendo que o pessoal tá entrando aí, o Tiagão, o Jefferson, o Elton, Jennifer, boa noite aí todos aí. Então vamos lá, a partir de agora vocês não vão mais me ver, né, na live, vocês vão ver aí o início do curso, tá? Vão estar aí acompanhando a matéria aí pela apostila nossa aí, online aí, que vai estar disponível agora, tá bom? Então vamos lá? Pode passar mais uma, pode ir lá para a página 5 lá, pode passar. Aí, então o que nós vamos tirar um pouquinho de dúvida hoje? Sobre a nomenclatura, né? Então, o mais difícil aí do curso mesmo é a nomenclatura para você fazer a prova, são os termos que a Marinha usa, que são diferentes dos nossos termos aí do dia a dia, né? Então, a gente vai tentar bater um pouquinho em cima disso, né? Para vocês aí, amanhã, né, irem com a cabeça um pouco mais aberta na questão da nomenclatura da Marinha, tá? Pode passar? Né? Então, a Arraiz, o curso que vocês estão fazendo, né, é um curso de Arraiz Amador, né? Então ele envolve ali, vocês vão poder é, pilotar barcos de... Só volta uma ali, né? Isso. Vocês vão poder pilotar barcos de esporte, recreio em caráter não profissional, né? Isso que eu sempre falo, né, nas aulas. Então, a habilitação que vocês estão tirando, né, é para embarcações, né, para operar em embarcações de esporte, recreio em caráter não profissional. Não se pode ganhar dinheiro, né, com a Arraiz Amador. Ela é uma habilitação exclusivamente para lazer, né? Então a Marinha fornece essa habilitação exclusivamente para lazer. Se você quiser ter uma habilitação que você tem alguma atividade remunerada, você tem que fazer a carteira de aquaviário. É um outro curso com a Marinha, né? A Marinha que aplica esse curso, ela vem na cidade, é uma semana. Então, nesse curso você vai ter essa divisão, né? Arraiz Amador, esporte e recreio, e o aquaviário, ele já é ali o tripulante habilitado para ter alguma atividade remunerada, em caráter profissional, né? Então nós vamos ver um exemplo aí de aquaviário, né? É o balseiro, né? O balseiro aqui na região, a gente tem bastante balsa aqui na região, ele é obrigado a ter essa habilitação de aquaviário para fazer ali o trabalho dele, né? Então é a chamada de CIR, né? CIR, também conhecida, né? A carteira de aquaviário. Tá bom? Vou passar. Como eu falei, o arraiz amador, né? Esporte e recreio em caráter não oficial. O aquaviário recebe atividade remunerada, tá? Então o aquaviário ele recebe valores aí para pilotar. E a carteira é diferente, são duas habilitações diferentes, tá? Pode passar. Um outro termo, né, bastante usado na Marinha, né, embarcação, né, o que é uma embarcação? É qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes, e quando rebocadas, né, e as fixas, sujeitas à inscrição na autoridade marítima, ou seja, barcos, né, as embarcações, as motoaquáticas, né, os trapiches flutuantes, né, então todos esses daí são considerados embarcações pela Marinha, e eles têm que ser inscritos na Marinha, eles têm que ter uma inscrição, né, dentro lá
da Capitania dos Portos, das agências, das delegacias, ali eles têm que estar inscritos, né, mais próximo, dentro da área de jurisdição aí que a gente mora, né, por exemplo, no nosso caso aqui é Foz do Iguaçu, então todas as embarcações elas têm que estar inscritas lá em Foz do Iguaçu, tem que ser feita a inscrição, como de carro, né, você vai lá no Detran e registra o teu carro, você tem que ir lá na Marinha e fazer o registro ali, a inscrição da sua embarcação, tá bom? Eu tenho uma embarcação inscrita na Marinha, aonde que eu vou poder navegar com ela, né? Então, é uma pergunta interessante que todo raiz amador faz, né? Aonde que a gente pode navegar com essa habilitação? É, Então, com a raiz amador, a gente vai poder navegar, fazer a navegação em navegação interior, né? Que é em todos os rios, lagos, né? Tudo que for para dentro do continente, tudo que for dentro do continente, a gente vai poder navegar, né? No Rio Iguaçu, aqui, é, lá na Itaipu, né? Em lagos, em represas, né? Então, todos esses locais a gente pode fazer a nossa navegação, né? Desde que nosso barco esteja escrito nesta categoria de navegação interior e a gente tenha a raiz amador, né? Pode passar? Então, aqui, ó. Ela é dividida em dois tipos, navegação interior 1 e navegação interior 2. A navegação interior 1 é essa que eu falei para você, né? Qualquer local dentro do nosso continente aqui, vocês vão poder navegar, né? Qualquer rio e lago, estando habilitado, se a marinha parar vocês, vocês vão estar habilitados. Pode passar. E o segundo local, né? O pessoal sempre pergunta também, mas se eu for para a praia, né? Eu vejo o pessoal andando lá no litoral, levando o jet ski lá, a moto aquática, para o litoral, o barco, e vejo eles navegando lá, né? Então, existe uma área de navegação que chama Navegação Interior 2, área de navegação interior 2, né? Que é em áreas de mar, só que abrigadas, né? Áreas aí abrigadas ou parcialmente abrigadas, né? Então, o correto é você chegar nesse local e perguntar, né, para a autoridade marítima ali do local se há a possibilidade ali, se há essa área, né? Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre nas aulas, né? Em Pontal do Paraná, no nosso estado aqui, até a Ilha do Mel, né? Então, de Pontal até a Ilha do Mel ali, não lembro quantos quilômetros dá de travessia, mas ali é considerado área interior. Então você pode pegar sua moto aquática ali, sua embarcação, e ir até a Ilha do Mel e voltar, né, com a raiz amador. Atrás da Ilha do Mel já é considerado navegação costeira, você tem que ter um outro tipo de habilitação. Olha aí, ó, navegação costeira, como eu estava falando, né? Tem um mapinha ali, se eu não me engano, é o mapa de São Paulo, do Rio de Janeiro ali, mostrando para você, né? Então tem uma seta branca ali, aquela seta branca são 20 milhas, né? Então, o, até 20 milhas é considerado navegação costeira, né, na costa ali do continente. Então a gente vai poder navegar ali se a gente tiver a habilitação de mestre amador. É a segunda habilitação que o amador pode tirar, né? Essa é a habilitação de mestre amador. Então, ela é até 20 milhas do continente, tá? Então, é um outro tipo de habilitação. A embarcação ela tem que estar classificada no documento também para ser uma embarcação de navegação costeira e você tem que ter a carteira de mestre amador para fazer esse tipo de navegação até 20 milhas do continente. E a terceira, né, tipo de navegação que o amador pode fazer, né, é você ter a habilitação de capitão amador, e você pode aí intercontinental, né? Então não tem entre portos nacionais e estrangeiros aí, né? Então você pode sair daqui, pegar um veleiro, um barco aí que tenha capacidade de atravessar o oceano, né? Os oceanos aí, sendo amador, né? Igual eu falei, né? Sem remuneração, né? Na área de esporte e lazer mesmo, e, e fazer esse tipo de navegação, capitão amador. Então são três habilitações, né? A raiz amador é a primeira que a gente tira, tá? Vamos marcar isso, é para prova. A raiz amador, né? Você fez a sua raiz amador, a turma que vai fazer a prova amanhã, tirou a raiz amador, conseguiu passar na prova lá. Eles vão baixar a sua carteira no Gov. No outro dia você já pode fazer inscrição para mestre amador. Você tem que seguir um degrauzinho, né? A gente fala, segue um degrau. Faz a raiz amador, né? A partir do momento que está com a habilitação na mão, você já pode fazer a mestre amador para navegar a navegação costeira, até 20 milhas ali da costa. Conseguiu a habilitação de mestre amador, você faz a habilitação de capitão amador, beleza? Né? Perguntinha de prova, né? Então, olha, uma pergunta interessante, né? Que faz o aluno pensar qual a carteira de habilitação de amador com a mínima qualificação necessária para um navegante amador que pretende navegar em águas brasileiras para águas argentinas pelo mar, né? Então, ali, sair pelo mar aqui, né? E você tentar chegar na Argentina, qual que é a habilitação, menor habilitação? Você vai ter que fazer uma navegação costeira para chegar lá, claro, né?
pelo mar, né? Então, qual seria a habilitação? Pode passar? Seria mestre amador, né? Então, arraiz amador, navegação interior, mestre amador é navegação costeira e capitão amador já parte para a navegação oceânica, tá? Sem limites. Pode passar essa também? Pode passar. Então aqui, ó, a gente está vendo, né, alguns termos que a Marinha usa na prova também, tá? Quando você pega o documento da embarcação, aparece muito esses termos aí. Se alguém tiver o documento aí na mão, né, do barco aí por perto aí, ou quiser acessar aí no seu gov.br aí o documento, vocês vão ver lá que no documento da embarcação existe a capacidade, né, de passageiros, né, de pessoas que podem estar dentro do barco ali na navegação. A capacidade máxima da embarcação, que é definida pela fábrica, pelo engenheiro naval, né, mas vai no documento. Então o tripulante, né, normalmente aparece lá no documento lá, um tripulante, né, e 3 passageiros, um tripulante, 5 passageiros, um tripulante e 8 passageiros. Nas nossas embarcações aqui da nossa região, né, 100% das embarcações é só um tripulante. O que é o tripulante? É aquele aquaviário ou amador que exerce alguma função, né? Então você não exerce a função de pilotar a sua embarcação, de conduzir a sua embarcação, então você é um tripulante, né? Então normalmente não tem 2 tripulantes na embarcação porque não precisa de outra pessoa ali para conduzir a embarcação, apenas uma. Só em barcos maiores, né, que tem que ter mais tripulantes. E o passageiro é aquela pessoa que está ali para se divertir, para passear, né? A família, os amigos, esses são considerados passageiros. Então é sempre muito interessante você verificar no documento a capacidade do seu barco, né? De tripulantes, desculpa, de passageiros, né? Então se tiver lá um tripulante e 3 passageiros, são 4 pessoas que podem estar naquela embarcação, né? Então, hoje uma das multas mais pesadas da Marinha, digamos assim, é a multa por excesso de passageiros, né? Então, se a Marinha pegar, normalmente aí as multas são bem pesadas aí, devido ao risco, né, que coloca as pessoas, né, que estão navegando aí, tá bom? Classificação das embarcações, né? Então vamos classificar as embarcações ali. Como que são classificadas? São 3 categorias, né? Então, as embarcações miúdas, né, as menores embarcações, né? Se ela tiver um comprimento entre 5 e 8 metros, vamos pegar a letra B ali que a gente já vai entender bem. Se o teu barco, pensa no barco que você tem, se ele tiver de 5 a 8 metros, né, e um motor que não exceda 30 HP, né, e o convés aberto, desculpa, né, o convés aberto, o motor que não exceda 30 HP e for de 5 a 8 metros. Normalmente esses barcos pequenos que a gente vê aí, né, barquinhos de 6 metros, que o pessoal compra muito aí, que tem muito nas lojas aí, com motor 15, motor 25, né, não tem nenhum compartimento fechado, convés é aberto e o motor não excede 30 HP, é considerado embarcação miúda, tá? Segundo tipo de embarcação, né? Embarcação de médio porte, são embarcações que não se enquadram como miúda, ou seja, elas têm um motor acima de 30 HP, ou tem o convés fechado, né? Ou tem mais de 8 metros. Então são embarcações aí até 24 metros, né, e não se enquadrem como miúdas, elas são consideradas embarcações de médio porte. Então, se eu tiver uma embarcação lá com motor de 50 HP, né, ele já excede o motor de 30, ele já é considerado uma embarcação de médio porte. E as embarcações de grande porte, né, embarcações de grande porte, ou os iates, né, essa é uma perguntinha que caiu nas últimas provas ali, eu estava vendo, né, o que é uma embarcação de 24 metros, superior a 24 metros, ela é considerada, daí estava lá, iate, né, então você pode responder, né, essa pergunta dessa forma. Embarcação de grande porte ou iate são embarcações com comprimento igual ou superior a 24 metros. Né? E eu frisei ali, ó, Tribunal Marítimo. Né? Diferente das nossas embarcações, das pequenas embarcações aí de miúdas, né, e de médio porte, que são registradas na Capitania dos Portos, aqui no Paraná, né, em Guaíra, Santa Catarina, as embarcações superiores a 24 metros, elas têm que ser registradas no Tribunal Marítimo, né? Esse Tribunal Marítimo só tem lá no Rio de Janeiro, então foi uma pergunta que caiu na prova também, né? Onde são registradas as embarcações com comprimento superior a 24 metros? Então no Tribunal Marítimo, tá? Não é aqui na nossa região. Ali é a classificação das embarcações de novo, só para frisar bem, né? Então, como que é a hierarquia das, das habilitações que a gente pode tirar, né? Então, a primeira habilitação que a pessoa pode tirar é a de veleiro, né? Já com 8 anos de idade, olha que interessante, né? Então, com 8 anos de idade, os pais aí já podem cadastrar a filha aí num yacht clube, né? Num clube, né? De vela, né?
e fazer uma habilitação para a criança ali poder aprender, né? Pegar gosto ali pela vida náutica e poder aprender já, ter uma aula de vela ali, participar de uma regata, de um veleiro, desculpa, participar de cursos de vela ali e tal, e aprender já a tomar gosto pelo mundo náutico. Nós temos habilitação de motonauta, né, que são para as motos aquáticas, tá? Então, também, né, olha, interessante, né, para águas interiores, né, motonauta, águas interiores. Então, são duas habilitações diferentes, né, arraiz amador e motonauta. Arraiz amador é para embarcação e motonauta para, é o vulgo, né, jet ski, né, então, para as motos aquáticas, tá? Fazendo arraiz amador e motonauta, né, podem fazer juntas essa habilitação, né, acho que quase 100% da turma está fazendo essa habilitação de arraiz amador e motonauta. E, como eu disse, né, acabou de fazer, passou no curso ali, você já pode fazer a mestre amador, tá? Já pode fazer a mestre amador e fez a mestre amador, passou no curso, já pode fazer já a capitão amador, que é a última habilitação. Ali nós temos agora, coloquei ali, eu frisei ali, que é uma palavrinha que sempre cai nas provas, tá? Essa palavra aí, singradura, tá? Singradura confunde bastante os alunos na hora da prova e aparece aí em bastantes questões, tá? Então, o que é a singradura? Ó? Então, ali, pela, pela, pelo Google, aí, nomenclaturas, né? É um trecho percorrido por um navio num determinado tempo. Então, o que é a singradura? É o caminho, o trecho que você vai percorrer com o teu barco, né? Aqui fala navio, mas é com o seu barco, né? Então, se eu saio da prainha X e vou navegar com o meu barco para a prainha Y, né? Eu estou fazendo uma singradura, né? Eu estou percorrendo um trecho aí com o meu barco, né? Então, na prova, às vezes cai a questão assim, ó. Numa abordagem da Marinha que é pego ali sem o extintor, né? Que o condutor ali na embarcação não tem o extintor de incêndio obrigatório, né? Qual que é a medida administrativa a ser tomada, né? Então, é a interrupção da singradura. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? Levem essa palavrinha para a cabeça amanhã, quiserem marcar num papelzinho aí agora, podem marcar. Singradura. Então, interrupção da singradura é o quê? Parar, né, o caminho que você está fazendo e retornar, né? No caso do extintor de incêndio, né, a medida administrativa é a multa, né, e a interrupção da singradura para que o condutor ali retorne, né, ao ponto de partida e coloque um extintor na embarcação para sair de novo, beleza? Quem que está dispensado da habilitação, né? Apenas quem é dispensado do uso da habilitação, não precisa. Então, é bem clara a norma, os condutores de dispositivos flutuantes e embarcações miúdas sem propulsão mecânica, né? Não movimentadas por máquinas ou motores. Então, é o barco a remo, né? Ali o caiaque, né? Desde que não tenha um motor elétrico ou qualquer tipo de motor, né? Que esteja ali no remo ali, não é necessário ter habilitação a raiz para pilotar. Colocou um motor no barco, é obrigatório ter habilitação. Então a Marinha, ela classifica algumas áreas como seletivas para navegação. Então, olha lá, você já tem a tua raiz amador, né? Você sabe que a tua raiz amador é para pilotar barcos, uma pequena revisão. Ó. Você sabe que a tua raiz amador é para pilotar barcos de esporte e recreio, né? Você sabe o tipo da embarcação que você está pilotando, né? Que é uma embarcação miúda ou de médio porte. Você sabe a área que você está navegando, né? Navegação interior 1 ou navegação interior 2, né? Ainda assim, a Marinha ela faz a seleção de algumas áreas para navegação, né? Nós vamos ver ali alguns limites ali, algumas regras, né? Que você com a sua embarcação ali você tem que cumprir, né? Então, olha, considerando a linha da base, né? Ou a linha de arrebentação das ondas, então ali do começo da praia, ali do começo da prainha, né? Onde tem ali, numa distância de 100 metros, né? Por exemplo, uma área de banhista ali, né? Pode passar, vai aparecer ali agora. Então, ali, ó, embarcações que utilizam a vela, né, ou remo, propulsão a remo, né, elas têm que trafegar a 100 metros da linha da base. Então, da onde começa a prainha até 100 metros, os veleiros não podem passar. Tá? A embarcação a motor já é um pouco mais, pode passar. Ah lá, ó. As embarcações a motor, a propulsão a motor, né, o esqui aquático, paraquedas de publicidade ali, ó, moto aquáticas, né, elas têm que ficar no mínimo a 200 metros da linha da base, né? Então ali você pode ver no mar, né, onde começa a onda ali, marca 200 metros e é ali que você vai poder navegar, né, para não ter nenhum tipo de acidente, tá? Olha lá, 200 metros das instalações militares também, né, das usinas hidrelétricas, né, de fundeadouros e navios mercantes próximos à instalação de portos. Perguntinha de prova também, né?
Claro que não é o nosso caso da nossa região, mas como a raiz amador ela é feita no Brasil, muitas pessoas aí que navegam, né, no mar e fazem a raiz amador, essa pergunta também pode cair. É, os barcos de esporte e recreio têm que ficar no mínimo a 500 metros das plataformas de petróleo, né? Também é uma perguntinha que pode cair. Então, 200 metros, o veleiro fica 100 metros, né, afastado dos banhistas ali, da área de navegação, da arrebentação ali das ondas, né, da linha base. Os barcos e motoaquáticas, 200 metros e 500 metros das plataformas de petróleo. Tá? Vamos ver um pouquinho sobre as penalidades agora, então. Né, infração, ó. Eu vou passar para vocês aí o que está caindo na prova também disso aqui, que eu vi que caiu nas últimas provas ali, tá? Diferente da, da notificação, da multa, né, que a gente recebe no trânsito, andando de carro, é que você, por exemplo, se você atravessa um sinal vermelho, né, você viu que o agente de trânsito ali fez uma notificação para você, você vai no Google ali, entra no site do Detran, no Google ali, e pesquisa o valor da sua multa. Né? Você fala, eu sei, que uma multa, um exemplo, né, não sei se está assim hoje, mas furou o sinal vermelho, R$ 1.000 é o valor da notificação. Vai estar lá um valor explícito, né, definido. Né? Na questão da Marinha, das notificações da Marinha, não, né? A multa pode variar, né, de um valor mínimo até um valor máximo, dependendo, né, o tipo de infração que você cometeu. Né? Então, algumas infrações ali começam com R$ 40 e podem chegar até R$ 3.200, né? Então, dependendo assim. Quem que tem essa competência, né? A pergunta na prova que caiu a última vez ali foi essa. Quem tem a competência para estabelecer esse valor, né? É o capitão dos portos. Pode passar ali. Capitão dos portos, é a autoridade marítima, né? É a prerrogativa de estabelecer o valor da multa da autoridade marítima. Então é ele que vai sentar lá, a Marinha vai vir, aqui o marinheiro, aqui o pessoal que faz a fiscalização vai vir, vai notificar você, informar, né, no papel ali que você foi notificado, por exemplo, sem colete, pegou ali 3 pessoas no barco, estavam sem colete, não tinha colete para 3 pessoas na embarcação, para 3 passageiros na embarcação. O capitão dos portos vai chegar lá e vai ver, ó, a multa sem colete pode ser de R$ 40 a R$ 800. Então ele vai definir esse valor, né? Claro, ele deve ter uma dosimetria lá de valor, né? Para julgar isso e vai avaliar isso, né? Então, quem tem a competência, né, para ter essa prerrogativa de estabelecer o valor é a autoridade marítima, né? É a autoridade marítima da área. Né? No nosso caso aqui seria o capitão dos portos em Foz do Iguaçu. Tá? São três momentos, né, que você pode ser notificado, né? Você está navegando com o teu barco lá, a Marinha abordou você, viu que você realmente está sem colete, né? Um exemplo, né? No momento que for praticada a infração, você estava sem colete, né? Ou você fez uma manobra perigosa lá, a Marinha te parou no momento, então foi como se fosse um flagrante, né? Mediante uma apuração, né? Então, alguém, né, comentou, buscaram algumas câmeras, a câmera puxou ali, você fazendo alguma coisa errada ali, foi feita uma apuração, ela também pode fazer a notificação após, né? E mediante o inquérito. Às vezes a Marinha não está na área, né? Acontece um acidente ali, um jet ski vira, né, ali, derruba alguma pessoa, bate em outro barco, né? Então vai ser feito um inquérito administrativo e no final do inquérito também pode ser que você seja notificado. Tá? Aqui é só um modelo de tabelinha, como eu falei para vocês, né? Então, olha lá, multa de um exemplo, multa sem habilitação, multas do grupo E, né? Então, o valor ali de R$ 40 a R$ 2.200. Então, a Marinha te pegou ali sem habilitação, você pode receber uma multa que vai de R$ 40 a R$ 2.200. Então, quem tem essa prerrogativa de definir, como eu falei, é a autoridade marítima, o capitão dos portos. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Se a Marinha parar sem arraios, o que acontece, né? Então, o Marlon aqui, Matos, perguntou aqui. Se a Marinha parar você sem arraios, ela vai interromper a tua singradura, né? Realmente vai interromper ali o que você está fazendo, tua singradura, a tua navegação. Eu tenho visto que eles estão lacrando as embarcações, né? E fazendo a notificação. Lacram, entregam para você como fiel depositário o barco para você. Você guarda o barco, não pode mais navegar com ele. É feita a notificação. Essa notificação vai para o capitão dos portos, né? Você tem que entrar com recurso, fazer uma defesa, né? Depois de, às vezes demora meses, né? Para você conseguir que seja liberado para você tirar o lacre e poder navegar. Mas tem toda a parte burocrática, você tem que pagar ali as multas que vai ser impostas, né? Com certeza vai vir multa, né? Então é bem importante aí que se navegue com arraiz amador e não se entregue a
Não entregue a condução do seu barco, tá? Para pessoas não habilitadas. Nós vamos ver ali para frente ali que também é bem complicado aí para quem faz essa conduta, tá? Outra questão que está caindo na prova também, ó, perguntinha sobre a suspensão da habilitação, né? Quando que a habilitação ela é suspensa? O que que é a suspensão da habilitação, né? Por exemplo, ali, ó, entregar a condução à pessoa não habilitada. Tenho lá um amigo teu que está navegando com a tua moto aquática, lá você está na tua casa no final de semana, lá você emprestou a tua moto aquática para ele, saiu a marinha, pegou, né? A tua habilitação, né, você, se tiver habilitação, vai ser suspensa por até 120 dias. Então, 4 meses que você vai ficar sem poder navegar, vai estar suspensa a sua habilitação. Né, quando você conduzir embriagado, quando a marinha te pegar no bafômetro, né, e já vem uma dúvida aí qual que é o limite, né, não tem limite. Então, qualquer quantidade de bebida alcoólica que você consumir, né, por menor que seja, e apontar no bafômetro lá, vai dar a suspensão da sua habilitação, né? Utilizar para fins comerciais, né, transportar alguma coisa aí, fazer algum tipo de transporte, de frete, usar ela para puxar uma boia cobrando algum valor, né? Ganhar dinheiro com o barco ali, né? Como eu falei, né? Você teria que ter a carteira de aquaviário. Se você tem arraiz amador, você não pode. Ou, claro, né, envolvido em crime também, ele vai estar suspendendo por até 4 meses. Você vai estar sem poder pilotar. Vai ser recolhida a sua arraiz aí, e você não vai poder pilotar. Tá? E aqui tem uma questão bem interessante, tá, que também está caindo na prova: o cancelamento da habilitação, né? O cancelamento da tua habilitação. Quando que a tua habilitação vai ser cancelada, né? Quando você estiver nesse período aí de até 4 meses, como eu disse, né? é, Navegando sem, né? Sem poder, né? Está no momento de suspensão e a marinha te pegar navegando, né? Então você vai a tua habilitação vai ser cancelada. Ou se você for reincidente, né, na mesma infração no período de 1 ano. Né? Então, 2 vezes a Marinha pegou você sem colete lá no período de 1 ano. Você não entendeu, né? A Marinha entende que você não aprendeu. Então, vamos cancelar a habilitação dele. Então, por 2 anos, você perde a tua RAIS, vai perder definitivamente a tua RAIS, ela vai ser excluída do sistema lá, e você vai ter que fazer depois de 2 anos, esperar passar 2 anos, e daí sim fazer o curso novamente, tá? Vamos lá. Apreensão da embarcação, ó. Quando que a tua habilitação, quando que a sua embarcação pode ser apreendida, né? Igual eu falei, quando ela estiver navegando em área que não foi classificada, então você olha no documento do barco. Todo documento do barco tem isso, tá? Navegação interior 1, como eu falei, dentro de todos os lagos aqui, né? Qualquer represa nossa, a gente pode navegar, tá? Pegou a tua embarcação, a tua moto aquática, foi para o litoral, saiu ali do período do período do local ali abrigado, né? Como a gente viu ali, né? Tá navegando em navegação costeira, né? Tua habilitação, a tua embarcação não é classificada para tal, então você vai ter a sua embarcação apreendida. Quando ela for conduzida por não habilitado, né? Vai ser apreendida a tua habilitação também. Quando você não tiver o documento para apresentar, você não tem como provar que o barco é teu, então pode ser feita apreensão da embarcação também, envolvida em crime, né? Sem as luzes ou as marcas. O que que são as luzes ou as marcas, né? As luzes de bordo, né? E a luz de alcançado atrás. As 3 luzes que são obrigatórias ter nas embarcações de médio porte e embarcações que navegam à noite, né? As marcas ali, essas marcas ali são os adesivos, né? Que a gente cola no barco ali também, né? Tem que estar com todos os adesivos certos ali do barco. Ou ela estiver em péssimo estado. Tá? Pode passar. Passar esse daí também nós já vimos. Aqui a reincidência, como eu falei, né? Então, no período de 1 ano, você não pode cometer a mesma infração 2 vezes. Olha aí, os documentos obrigatórios hoje, né? Até faltou um G ali, obrigatórios. Documentos obrigatórios, né? Que você tem que ter no teu barco hoje. Como hoje é tudo digital, tudo está se passando, né, para o digital, né? Então, existem documentos físicos, de papel ainda, né? Mas hoje tudo está no celular, né? A raiz amadora tua, essa raiz que vocês estão tirando hoje, que vocês estão fazendo a prova, né? Se vocês forem aprovados, ela já vai vir no modelo digital para vocês dentro do aplicativo gov.br. Então, todo aluno tem que ter esse aplicativo, né, em funcionamento, tá? O gov.br. Então, são esses 2 documentos, né? O TIEM, né, que é o título de inscrição de embarcação miúda, né?
da sua embarcação, né, ou TIE, né, que é o título de inscrição de embarcação, você tem que ter ele impresso, né, ou digital no seu celular para apresentar para a Marinha, tá? E a RAIS também é a mesma coisa, né? Ou você pode ter ela impressa, pode imprimir duas, três, quatro, deixar uma dentro do barco, deixar uma em casa, né? Acabou aquela situação de perder a RAIS, de molhar, né, extraviar, ter que fazer uma segunda via. Então agora deu algum problema no papel ali, você tira outro. Vamos ver agora um pouquinho sobre o material, tá? Que a gente precisa ter material e equipamento aí dentro da embarcação, tá? Para fazer a navegação. Aqui é um modelo, um slidezinho sobre os coletes, né? Então, o colete salva-vidas, né? Claro, né? É obrigatório ter nas embarcações, né? Então, aqui nós temos alguns modelos, né, de coletes. Hoje, o que mais é usado hoje, né? É aquele classe 2 ali, que é aquele colete laranja, né? Um colete mais em conta, é o colete mais barato hoje do mercado, né? Você encontra ele aí nas lojas, então você pode ter esse colete dentro da sua embarcação, né? E o colete classe 5 ali, que são os coletes mais bonitos ali, né? O Preme, né, e tal, né? Esse colete classe 5, inclusive, é o colete obrigatório na moto aquática, tá? É o colete da segurança. Então tem alguns coletes ali. Essa boia salva-vidas, todo mundo já viu essa boia, né? Ou já pegou na mão, ou já viu algum filme, alguma foto dela, tá? Embarcações miúdas, ó, aquelas embarcações lá com motor menor que 30 HP, né, que não tenha convés aberto, né, até 8 metros, elas estão dispensadas, elas não precisam ter essa boia. Nas embarcações de médio porte, né, que tem até 12 metros de comprimento, tem que ter uma boia dessa na embarcação. Tá? Embarcações de médio porte, que tem acima de 12 metros, tem que ter duas boias, né? E a perguntinha que está caindo na prova, que eu vi ali também que está caindo, quero passar para vocês, anotem aí. Qual é o tamanho do cabo, né, que tem que estar preso a essa boia salva-vidas, né? O cabo de retinida, o nome do cabo, né? Um cabo diferente, é um cabo que flutua, né? Não é uma corda, né? Um cabo de retinida. E ele tem que ter o comprimento de no mínimo 20 metros, tá? Então, se cair essa perguntinha na prova, vocês já matam ela aí na hora. Embarcações miúdas, né? O que você precisa ter na tua embarcação miúda para você navegar, tá? É... é isso aí, ó. O colete, né? Está vestindo o colete, né? Você tem que estar com o colete na tua embarcação miúda. Hoje, no estado do Paraná, né? Aqui na nossa capitania dos portos aqui, saiu uma normã, né? Inclusive, está valendo neste período que eu estou dando a aula, que a live foi gravada, essa normã está valendo, né? Não sei mais para frente aí, mas pode ser que revogue. Mas por enquanto ela está valendo. Todos, né? Pode ser que caia até na prova amanhã essa pergunta. Os passageiros e o tripulante da embarcação têm que estar usando o colete 100% do tempo a partir do momento do embarque, né? Então, mas eu parei lá para fazer um churrasco no meio do rio lá, parou, o barco desligou, você tem que estar de colete, tá? Então é tanto na moto aquática quanto nas embarcações é obrigatório o uso de colete 100% do tempo que você tiver. Então, nas embarcações miúdas, ó, colete, né? Documentação de porte obrigatório, que é ali a tua RAIS e o TIE, o documento da embarcação, e as luzes de navegação, caso você navegue de noite, né? Teu barco tem que estar dotado de luzes se você for navegar de noite. E nas embarcações de médio porte, né, aquelas embarcações com motor acima de 30 HP, como eu falei ali para vocês, motores acima de 30 HP, até 24 metros de comprimento, embarcações de médio porte. Tem que ter todos esses equipamentos aí, ó: colete, boia, a âncora, a agulha magnética, o apito, a bandeira nacional lá atrás, um extintor de incêndio, uma lanterna elétrica e a bomba de porão, mais a documentação de porte obrigatório. Então, todos esses documentos aí tem que estar, né? Quiserem tirar um print dessa tela aí, eu vou dar aí 30 segundos aí para vocês, 20 segundos aí para vocês tirarem um print da tela aí. Beleza? Vamos lá então. Ali, ó, o equipamento obrigatório em moto aquática, né? É o colete salva-vidas, né? É o cordão de segurança, o cabo de segurança que vai, né, que vai na ignição e tem que ser preso ou no colete ou no pulso, né? E ainda na Norman recomenda sim o uso de óculos e luvas aí para pilotar a moto aquática, mas o obrigatório mesmo é a documentação, o colete salva-vidas e que esteja preso ali o cordão de segurança no corpo ou no colete. O uso da bandeira nacional. Então, em embarcações de médio porte, na questão de prova, tá? É,
a bandeira nacional, ela tem que estar embarcações de esporte e recreio, né, exceto as miúdas, né, ela tem que usar essa bandeira na popa da embarcação, lá atrás, próximo ao motor. Quando o barco estiver entrando ou saindo de portos, né, quando estiver à vista de outra embarcação, né, e em Porto Nacional, das 8 horas ao pôr do sol, tá? Então, esse é o básico aí. Então, a bandeira nacional sempre tem que estar ali atrás nas embarcações ali. Pode passar, socorros. Aqui é um exemplo de inscrição de embarcação, né? Então, são os adesivos, né? Quando se estiver lá, as marcas da embarcação, né? Então, é essa a inscrição. São os adesivos ali, ou a pintura que vai no casco ali, na parte ali, né? Do costado da embarcação, na parte do espelho de popa lá atrás também, né? Que vai pintado ali ou adesivado o nome da embarcação, né? O número da embarcação e aonde ela foi registrada, tá? Então, não é a cidade que você mora, né? Se você está aqui, tem um barco aqui aqui em Cascavel, em Dois Vizinhos, né? Você não vai colocar Dois Vizinhos lá atrás. Você vai colocar aonde a embarcação foi registrada. No nosso caso aqui, Foz do Iguaçu. Então tem que estar lá Foz do Iguaçu, o nome da embarcação e mais a numeração. Pode passar? Pergunta bem interessante também, caindo nas provas, tá? É, Caso, né, o amador habilitado queira usar uma insígnia, né, depois que ele foi habilitado, depois que ele tirou a sua raiz amador, o seu mestre amador, o seu capitão amador, ele pode usar uma insígnia, né, bordada na camiseta ou no boné, né, uma insígnia bem bonita, inclusive, né. Então, na prova caiu lá, qual é a insígnia que o arraiz amador pode bordar na camiseta ou no boné, né? Então, ó, o arraiz amador, ele pode bordar uma âncora dourada. Então, ali, a insígnia do arraiz amador é uma âncora dourada. A insígnia do mestre amador são duas âncoras douradas. E a insígnia do capitão amador são duas âncoras douradas e mais dois barretes dourados embaixo das âncoras. Entenderam? Pode passar. Vamos entrar agora um pouquinho nas partes das embarcações, né? Então, só um minutinho aqui, vamos acessar aqui de novo. Então, as partes das embarcações. Como que é, qual é a denominação ali, né? Então, olha, o lado esquerdo da embarcação, né, é denominado de lado de bombordo e o lado direito, lado de boreste, tá? É, pode voltar. A cor, né, de bombordo é a cor vermelha ou encarnada, tá? A Marinha usa muito a palavra encarnada na prova para se para relacionar a cor vermelha. Então, é a mesma coisa, vermelho ou encarnado, né? Então, uma luz encarnada é uma luz vermelha, uma boia encarnada é uma boia vermelha, tá? Então, vermelho ou encarnado, lado de bombordo, luz verde, lado de boreste, tá? Luz verde, lado de boreste. Como que a gente pode decorar isso? Lembra que o coração nosso, né, fica mais do lado esquerdo do peito, né? Então, ele é uma bomba que bombeia sangue, né, o coração. Então, vamos fazer essa relação para vocês tentarem decorar, né? O sangue vermelho, né? Bombordo, bomba, lado esquerdo. Então, boreste, lado direito. Pode passar? Outro tópico também que cai na prova, né, é a parte de fundeio, né? O que que é o fundeio? Fundeio é aquela, assim, vulgarmente falando, né, aquele momento que você para a sua embarcação, né, e solta ali a sua âncora ou seu ferro ao fundo, né, do rio, do lago, do mar, ali onde você estiver, né? E quando ele se prende ao fundo, né, ele agarra ao fundo ali, ele trava a sua embarcação e ela fica parada, né? É soltar a âncora ali, né? Soltar o ferro, né? Mesmo ali, né? É aquele momento que você para a sua embarcação, tá? Essas fainas, né, de fundear, né? A faina é a mesma coisa que o serviço, né? Então, essa prática de fundear ou suspender as âncoras, elas devem sempre ser feitas observando as condições do vento, corrente ou maré, né? Então, olha, nessa foto aí, né? Você não vai parar o seu barco, tentar fundear o seu barco no local que não tenha condições, né? Ali de maré, né? O vento muito forte, a corrente, né? Para que você não corra um risco ali de bater, de ser jogado nas pedras, né? De virar o seu barco. Tá? Perguntinha de prova, né? Bem importante, inclusive, né? Cai sempre nas provas aí. Qual é a âncora mais comum utilizada pelas embarcações de esporte e recreio, tá? Então, é a âncora Dunford. Então, essa primeira âncora ali, né?
É uma âncora ali que quando ela se fecha, ela é fácil de transportar, né? Porque ela dobra ali aquelas duas pás que ela tem na frente ali, e quando você solta ela ao mar, ela agarra muito bem ao fundo, né? Então ela para muito bem ao fundo. Então a principal âncora, a âncora mais importante, a âncora que mais é utilizada pelas embarcações de esporte e recreio, chama-se âncora Dunford, né? Outra palavra bem utilizada, né? Palavra tensa, né? O que que é tensa? É a qualidade do fundo, né? Um fundo de boa tensa. Vocês podem ouvir isso na prova. O que que é um fundo de boa tensa? É que a qualidade do fundo é muito boa para que você solte a sua âncora, né? Então, quando a âncora bater no fundo ali, né, do rio, lago, tiver um fundo de boa tensa, ela vai agarrar muito bem no fundo, né? Ela vai ali prender muito bem no fundo, né? A âncora, ela tem que ter uma função de afundar na areia, na lama, ali no cascalho, né? E prender ao fundo, não deixar que a embarcação, né, caia nem avante nem a ré, né? Então, quais são os fundos de boa tensa? Vamos ver no próximo slide. Desculpa, acho que mais um. Ah, mais um? Mais um, vamos lá. Confundi uns pouquinhos os slides, vai mais. Pode passar mais para frente um pouquinho, depois a gente volta nesse aqui. Só para a gente não perder aqui. Aí. Então, olha ali, ó. Fundos de boa tensa, né? Quais são fundos considerados fundos de boa tensa? Questãozinha de prova, pessoal, né? Podem tirar um print aí enquanto eu falo. Lama, areia e cascalho, né? Olha ali, né? Tipos de fundo onde a âncora unha melhor, né? Lama, areia e cascalho. Daí tem ali as fotinhas. Olha como na areia ali a âncora de Danforth, aquele ali é um modelo de Danforth do primeiro ali, areia tensa ali, né? Olha como a âncora unha bem, né? Ali no fundo, ela agarra ali. Olha a questão do lodo, né? Já é pegando, vai quebrando, vai fazendo o barco cair a ré, né? Na pedra, ela nem consegue unhar, né? Algas ali, ó. Olha na lama também, né? Ali a fotinha ali, o desenho ali importante, né? Como a âncora crava bem ali, né? Ela unha bem no fundo ali, né? E no cascalho é a mesma coisa. Então, quais são os fundos de boa tensa? Lama, areia e cascalho, né? Às vezes cai na prova, né? Daí vai da questão do aluno ali pensar um pouquinho, tá? A areia dura é um fundo de boa tensa? Não, porque ela faz a mesma função da pedra, né? Então a areia dura não deixa a âncora unhar. Então lembra ali, o que que vai cair dentro, a âncora vai cair e vai conseguir unhar, né? Então esses são os três tipos de fundo. Vamos voltar aos slides ali agora um pouquinho, aqueles ali que estavam. Pode retornar. Ai, deixa eu conseguir voltar. Aham. Pode passar mais um? Ó, essa é também, né, uma questãozinha para vocês entenderem, né? Essa boia, né? Que faz parte, né, de todo o processo ali de fundeio, né? Então essa é chamada de boia de arinque, tá? O que que é essa boia, né? É uma boia amarela, né? Ela fica presa na âncora, tá? E ela indica, a função dela é indicar o local onde a âncora unhou no fundo, né? Onde a âncora travou lá no fundo. A função da boia de arinque é mostrar o local onde a boia unhou. Caso você estoure ali a sua amarra da âncora ali, né? E você perca e afunde ali a amarra ali, e você não saiba onde está a sua âncora, né? É uma peça cara, né? A boia de arinque vai indicar. Caso outro barco esteja passando ali próximo ali também, né? E ele vê essa boia, ele vai entender que naquele local, né, tem uma âncora no fundo e tem alguém, né, preso ali, um barco preso, unhado ao fundo ali, né, fazendo o fundeio. Olha aí a perguntinha de prova, né? A boia de arinque, que é utilizada por embarcações de grande porte, né? Serve para quê, né? Para indicar onde a âncora está no fundo, para determinar o local onde podemos fundear, para evitar que a embarcação garre, para amarrar a embarcação no local próximo, para medir a profundidade do local. Então, como eu disse, né? Pode passar, a letra A, né? Para indicar o local onde a âncora está no fundo. A única função da boia de arinque é indicar o local que a âncora está no fundo. Olha aí, esse é um exemplo bem claro, né? De slide aí, de fundeio, tá? Isso é bem prático, né? Então, o que que é o fundeio? Soltou ali, ó, com uma amarra, né? Inclusive, pessoal, a corda, né? A Marinha não usa a palavra corda em nenhum momento na prova, tá? Vocês não vão ver a palavra corda. Ou são cabos, amarras ou espias, tá? Então, cabos, amarras ou espias. Da âncora se chama amarra. Então, a amarra da sua âncora ali, né? Presa no barco, ó.
ele soltou uma amarra, né, com uma distância bem grande, né, da embarcação até o local onde a âncora unhou no fundo, né. Esse tamanho tem que ser 3 vezes a profundidade do local. O tamanho de amarras que nós vamos soltar para fazer um fundeio, né, tem que ser 3 vezes a profundidade do local. Você vai chegar com o seu barco, medir ali a profundidade com o seu ecobatímetro ali, com o seu sonar, né? Ah, deu aqui 5 metros de profundidade. Então nós vamos soltar 15 metros de amarra, né, para fazer um fundeio perfeito. O procedimento para se pegar uma boia, né, a fim de amarrar a embarcação a ela, né, então, às vezes, locais aí que tem uma poita no fundo do rio, né, e na superfície da água ali tem uma boia, né. Como nós vamos fazer, né, a nossa amarração, travar o nosso barco ali nessa boia que está ali disponível, né. Então nós vamos chegar a proar a ela. O que que é aproar? Né, vem de proa, parte da frente da embarcação. Nós vamos chegar com a parte da frente da embarcação, aproar a ela, né? Olha lá, mais um termo, né, para vocês entenderem, decorarem, com pouco segmento, né? Devagar. Pouco segmento significa devagar, né? Então nós vamos chegar ali com o motor bem devagar e aproado a ela e vamos amarrar na parte da proa da embarcação. Aí está uma foto que eu coloquei com o modo incorreto, né? Então ali uma boia, né, de canal, né? A embarcação chegou e amarrou a embarcação pela popa, pela parte de trás, né? Então não é o correto, tá? Então não é o correto. A embarcação dessa pode até afundar, dependendo da força da correnteza. Pergunta de prova, vai estar assim na prova, né? Se tiver. O procedimento para se pegar uma boia a fim de amarrarmos uma embarcação a ela deve ser letra A. Aproar a ela com pouco segmento. Pode passar. Mais uma. Se nós já vimos. Agora, volta mais uma. Aí, ó. Perguntinha de prova também sobre o fundo, né? Fundo de boa tensa, como eu falei para vocês, né? Então, deve-se fundear a embarcação de esporte e recreio com a âncora Danforth, que é a principal âncora mais utilizada, evitando os fundeadouros de tensa, né? O que é o material, a tensa do fundo? De areia dura. Lembra que eu falei para vocês da areia? Então, nessa questão aqui, a resposta correta na prova sempre vai ser areia dura, né? Você deve evitar, né? Pode passar. Pode passar. Outra questão do fundeio também, para a gente zerar essa parte de fundeio, nas questões da prova ali, se cair. O pessoal vai tirar 10 aí em fundeio, se decorar isso que eu falei. As embarcações, quando elas estão fundeadas, embarcações próximas uma da outra, elas devem sempre cuidar o raio de giro da embarcação, né? Então, se eu soltei ali, se o local tem 5 metros de profundidade, e como eu disse, né, tem que soltar 3 vezes a quantidade de amarra, né? Então, eu vou soltar 15 metros de amarra, eu não posso fundear outra embarcação não pode fundear próximo a mim com uma distância menor de 15 metros, né? Porque se o vento girar, a correnteza ali, uma embarcação pode se chocar com a outra. Então sempre deve se cuidar o ângulo de giro da embarcação. Se a embarcação, quando ela está fundeada, né, numa mudança de tempo, numa mudança de vento, ela pode ser jogada nas pedras ou ela pode bater em outra embarcação. Então também tem que ser cuidado isso. O ângulo de giro. Olha a perguntinha da prova, né? Havendo 8 embarcações fundeadas numa mesma enseada, convém que tenhamos o cuidado de manter as âncoras unhadas bem próximas uma da outra? Não, né? Rabeta do lanche levantada? Não tem nada a ver. Espaço suficiente entre elas para que possam girar em redor das âncoras. Pode passar? Tá ali, ó. Resposta letra C. Seria essa. O ângulo de giro, o espaço suficiente para que elas possam girar em redor das âncoras. Ah. Questão de prova também, coloquei para vocês aqui, né? Nós vamos agora começar a ver algumas peças da embarcação. Já vimos aí parte de fundeio, já vimos ali a categoria da embarcação, né? Agora vamos ver algumas peças ali, e isso aqui é sensacional. Olha o nome dessa peça, né? Buzina é o nome dado ao olhar de passagem dos cabos, né? É a peça de forma elíptica, que pode ser aberta ou fechada e serve de guia aos cabos de amarração. Então, já viu naqueles navios, nos grandes navios, embarcações de grande porte, tem essa peça, né? Que por ela se passa um cabo, né? Normalmente o cabo, a espia de proa, ou a espia de través, ou a espia de popa, né? Que é aquele cabo, né, que vai
prender o navio ali no cais, né, no trapiche, na margem, né? Então, para não estragar a corda e para essa corda não correr, né, esse cabo, né, não correr, ele é passado por dentro dessa peça e essa peça se chama buzina. Então, se na prova tiver o que é buzina, essa é a foto e essa é a definição. Olha lá como que caiu na última prova, até a gente colocou aqui, ó, a peça de forma elíptica, que pode ser aberta ou fechada e serve de guia aos cabos de amarração, chama-se, passou? Buzina, beleza? Vamos lá? Outra pecinha também que a gente sempre vê nas embarcações, né? E a gente vai saber o nome agora, é essa peça, é o cunho, né? O que que é o cunho? Já existem embarcações miúdas, né? E serve para dar voltas nos cabos e nas boças ali, né? Então, para amarrar também, né? Para você utilizar ali é, as cordas da tua embarcação ali para você amarrar o barco no cais ali, né? Também você utiliza o cunho, tá? Vamos lá. Olha ali, ó. Outros termos, né, que podem ser usados na prova também, né? O cabo fino, a bossa, né? Essa cordinha ali, né? Que a gente tem ali, que passa no cunho, olha lá, ó. Uma foto bem explicativa do que é. A bossa é o cabo, né? E o cunho é aquela peça lá que a gente passa na embarcação. E lá no trapiche a gente já tem uma outra peça, né? Normalmente nos portos grandes, para grandes embarcações, que é chamada de cabeço, né? É aquela peça fixa lá no cais ou no trapiche, que também o navio utiliza para se amarrar o navio ao cais. Em embarcações miúdas, né, existe um tipo de peça instalada nas conveses que serve para dar volta aos cabos e boças, e essas peças são chamadas de, mais para frente, de cunhos, beleza? Show. Sobre nó, pessoal, sempre cai uma pergunta de nó, uma outra, né? Eu coloquei dois aqui que estão caindo mais, tá? Tem vários tipos de nós aí, mas os que mais estão caindo são esses dois aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ali, o lais de guia, né? O nó chama lais de guia. Vocês viram que eu coloquei uma foto ali de um rei, ali de um reizinho ali, né? Porque esse nó é considerado o rei dos nós, né? O lais de guia. É um dos nós mais utilizados, né? Pela marinharia e pelo pessoal que trabalha, né, na náutica, né, é o lais de guia. É um dos nós mais utilizados porque ele é dado com muita presteza e não recorre, né, é um nó que não volta, né. Então, quando se estiver na prova, qual é o nó considerado o rei dos nós? Lais de guia. E outra que está caindo bastante é o nó direito, né. O que é o nó direito? É esse nó ali que está da foto ali, ele serve para unir dois cabos do mesmo tamanho, dois cabos da mesma bitola. Então, você pode ver, são duas cordas verdes iguais ali, né? A gente olhando, a gente já consegue fazer ele ali, né? Só de ver como é que ele funciona ali. Então é o nó usado para unir dois cabos da mesma bitola, é o nó direito, e o lais de guia, o rei dos nós. Aqui ficou para trás, mas é o cabeça, a gente já falou. Pode passar, pode passar. Para frente. Ali, ó, perguntinha de prova, né? Como é conhecido o rei dos nós, que é muito usado a bordo e é dado com muita presteza e nunca recorre, né? Letra B, lais de guia. Vamos falar um pouquinho agora sobre outras partes da embarcação, já que nós estamos vendo as partes, vamos continuar da sequência. Leme e seus efeitos. O que é o leme, né? Nas embarcações de grande porte, né, é aquela estrutura metálica ou de madeira, né, que tem a finalidade de dar direção para a embarcação, né? Então, em embarcações grandes, né, o leme e o hélice são peças separadas, cada uma, né, fica num local da embarcação. Então, o hélice faz a rotação dela ali, causando um turbilhonamento, né, que empurra a embarcação avante, né, ou a ré, né, dependendo se o motor estiver invertido, e quando esse turbilhão de água passa pelo leme, dependendo da posição, ele vai dar a direção para onde o barco vai, né? Ele é dividido em três peças, né? O leme ali, ó, a porta do leme, que é a parte lá embaixo, né? A parte maior mesmo do leme é chamada de porta do leme, né? A madre do leme, que é a junção, né? Ali com a cana do leme, né? Que é onde você vai, por exemplo, em barcos de madeira, né? Você vai segurar ali para pilotar, né? Para manusear o leme, para fazer ele girar, né? Você segura pela cana do leme. A madre do leme é onde se encaixa, né, essa cana, e a porta do leme é a parte maior ali, que realmente, né, dependendo do tamanho, vai dar ali a direção da embarcação, tá? Então, o que
cai sempre na prova, que é uma pegadinha até, né, que vocês podem marcar e escrever. É, o leme serve para dar a velocidade à embarcação. Muitos alunos erram, tá? E colocam essa questão. O leme não tem nada a ver com velocidade, tá? O leme é para dar a direção. Né? Outra peça também, né? O timão ou roda do leme, né? O timão todo mundo acho que já ouviu falar, né? É o vulgo volante da embarcação, né? Onde você segura para conduzir a embarcação. Então, barcos pequenos agora é volante, né? Um volante igual de carro, né? Mas embarcações aí maiores aí, chamado de timão ou roda de leme. Vamos falar um pouquinho do hélice agora, tá? É, já a palavra já diz, né? Muitas a gente fala, a maioria das pessoas fala errado, né? Usa a hélice, né? E o correto é o hélice, é um substantivo masculino, né? Então os hélices nossos hoje dos motores, né? Das embarcações aí também, acredito que mais de 90% aí são hélices de passo direito, né? Então essa pá, né, que tem ali na lateral das hélices ali, essa é um hélice de 3 pás, né? Ela está posicionada ali, soldada no corpo do hélice ali, de uma forma que quando ela rotacionar, né, para o lado direito, ela vai empurrar a embarcação avante, né? Então vai empurrar o barco para frente. Quando você engatar o ré, ela vai rotacionar para trás e vai empurrar o barco a ré, tá? Pode passar essa parte aí. Pode ir para frente. Vamos, pode. Passar uns 4, 5 slides aí. Mais. Também já. Pode ir para frente. Agora nós vamos lá para o slide. Aí, vamos chegar aí. Vamos chegar agora num outro tema, pessoal, mais um tópicozinho, né? Então, pessoal que tiver dúvida aí, vai, vai, pode ir chamando aí, a gente vai tentar responder, tá? Vamos lá. Vamos ver agora o sistema de balizamento marítimo, tá? Então, o que é o balizamento marítimo? Vou tentar explicar para vocês de uma forma também mais comum, né? Numa situação de veículos, né, automotores, nós temos aí as estradas, temos as ruas, né? Essas ruas têm o sinal, você sabe que a gente tem que circular pelo lado direito, né, da via, né? O outro veículo vem pelo nosso lado esquerdo, tem sinais, sinaleiro, tem sinais de trânsito, semáforos, tem local para você estacionar, né? Então tem todo um sistema, né? Quando você trata de carro. Na questão das embarcações não tem, né? Você pode ver, você pega a sua embarcação, você atravessa, você faz o que você quiser com ela. Você vai pela direita, vai pela esquerda, vai pela, né? Avante. Você tem todo o campo ali da água ali, né? Do local do rio, do mar ali para você transitar com ela, né? E então a Marinha ela criou, né? Para evitar acidentes e para realmente colocar essas regras, né, em alguns locais aí, sinais, né? Então, o sistema de balizamento ele pode ser dividido em sinais visuais, né, que são cegos e luminosos. Então, são algumas boias, algumas coisas que nós vamos ver aqui agora, tá? Então, ó, os sinais cegos, né? O que são sinais cegos? São aqueles que você vê de dia, né? Então, essas balizas, ó, uma baliza com essa cor, né, amarela e preta, né? Ou a baliza é fixa no fundo, né? Ela é presa no fundo do rio, né? E as boias, né, que são presas também ao fundo do rio, mas tem uma corda ali e ela fica boiando realmente, né? Então, de dia você é reconhecido pelos sinais cegos e à noite, né, os sinais luminosos, né? Então, que são boias luminosas, né? Isso aqui vai muito de mar ou em rios maiores, tá? A gente vê na nossa região que a gente não tem muito, mas na questão de mar, no Rio Paraná, ali tem bastante essas boias, né? Então, são sinais luminosos, são sinais que a gente pode enxergar de noite. São boias ali que tem uma placa solar, né? Que fica carregando de dia e de noite, né? Ela pisca luzes ali para você identificar elas no período noturno. Como que a gente identifica as boias cegas, né? As boias, até tá trocada essa imagem, esqueci de arrumar. São boias. As boias cegas, de dia você identifica elas pela cor delas, né? Pode ver a boia ali vermelha ou encarnada, né? Muito presente, um verde ali, né? Pela forma da boia, pelo formato da boia, né? Na marca de top dela, né? Então lá em cima, lá, ó, o formato da boia, né, e pela marca de top. O que é a marca de top? É aquele cilindro, aquele cone, né, ou aquela esfera que tem lá em cima. Ali nós temos um cilindro e um cone, né? Então, de dia a gente identifica elas por isso. E de noite, né, as boias luminosas, a gente identifica elas pela cor que elas piscam e pela intensidade, né? O ritmo, né, que elas piscam, né? Então, o ritmo de 1 segundo, meio segundo, 3 segundos, né? Então, quem conhece realmente ali
as regras de balizamento, né, as normas de balizamento, vai identificar as boias de noite pelo ritmo das luzes e pela cor que essa luz pisca. Tá? Vamos ver agora as boias então. Vamos lá começar pela primeira boia, pode passar. A primeira boia é chamada de boia de canal, né? Então, o que é a boia de canal? Ela indica a entrada de portos, né? E o local da navegação segura, né? Num rio aí onde um rio ou um mar aí onde o local mais fundo do rio ali, que tem o maior calado, né, a maior distância da superfície da água até o fundo, né, é colocada essas boias, né? Então ela é para facilitar a tua navegação. Você tem que navegar pelo meio dessas boias, né? Tanto a boia vermelha ali, boia de Boreste, ou a boia verde, a boia de Bombordo. Então ela identifica a entrada dos portos, né? Ela tem uma numeração, tá? Ela tem uma numeração, então você pode ver que o barco menor ali da imagem, né? Ele está saindo do porto, né? Ele está saindo do porto. Então aquela primeira boia lá do fundo lá seria a boia número 1, né? Então a ordem é crescente para quem sai do porto. A segunda boia ali seria a boia número 2 e assim por diante, né? Então ela é decrescente para quem entra e crescente para quem sai na questão da numeração, tá? Aí mais um exemplo, ó, né, de boia, pode passar, pode ler o númerozinho dela ali do lado, ali, ó, boia de canal, beleza? Olha lá, a boia número 4, ó. Então pode ver, todas elas têm numeração, né? E ela é crescente, né, para quem sai do porto e decrescente para quem entra. Pode passar, mais uma. Na boia de canal, né, então você está navegando num local ali que você encontra uma ilha, né? Você está navegando entre as boias ali no local seguro, igual eu falei, nas boias de canal, entre a boia vermelha ou encarnada e a boia verde, né? Mas você chega num ponto de uma ilha, né? Tem um bico ali, você tem que saber qual é o canal seguro para você navegar, qual que é o canal preferencial, o canal que realmente tem condições, né? Então você vai navegando ali entre uma boia vermelha e uma boia verde. Se o canal preferencial for o canal de Boreste, da direita, né? A boia ela vai ser verde com uma faixa encarnada no meio, né? Uma regra bem básica quando estiver navegando, para você entender, né? Você pode ver, o barco ele veio ali pela figura, né? Ele vem navegando entre uma boia vermelha e uma verde, uma vermelha e uma verde. Ele nunca vai passar no meio de duas boias da mesma cor, né? Se ele entrasse ali para o lado de bombordo, ele estaria cruzando duas boias verdes, né? A boia verde pequena ali e a boia verde maior. Então ele continua sempre nesse ritmo, uma boia vermelha e uma boia verde. Aqui já é uma boia de bombordo, indicando que o canal preferencial é para o lado esquerdo, né? Mesma coisa como eu disse, olha como fechou ali. Você jamais vai passar no meio de duas boias da mesma cor, né? E a cor da boia do canal preferencial de bombordo é vermelha com uma faixa encarnada verde. A segunda boia que nós vamos ver, né, são sinais cardinais de águas seguras, né? É uma boia amarela e preta. São as cores da boia de sinal cardinal. Lembram da escola lá, os sinais cardinais, né? Norte, sul, leste, oeste. É a mesma coisa aqui, ó. As boias, o nome das boias, inclusive, é esse, né? Boia norte, boia sul, boia leste, boia oeste, tá? O que que essa boia significa? Ela indica o quadrante seguro que nós devemos, né, navegar. Ela indica. Se eu encontro uma boia de sinal cardinal norte, indica que eu devo, né, virar meu barco na direção da minha bússola ali, né, do meu GPS, pro lado do norte e navegar pro norte. Por quê? Ao contrário, ao sul da boia vai ter um perigo, vai ter um banco de areia, vai ter alguma coisa ali que eu não posso navegar, que está proibido ir naquela direção. Então, se eu encontrar uma boia de sinal cardinal leste, eu coloco a proa da minha embarcação pro lado leste, né, segundo o meu GPS ou a minha bússola e minha agulha magnética, e vou navegar para o leste, porque a oeste, né, existe um perigo, existe alguma coisa ali que vai me fazer me colocar minha embarcação em perigo. Tá? Vamos lá. Olha ali, ó, ao me deparar com uma boia cardinal norte, né, eu entendo que é perigoso navegar ao sul da boia. Beleza. Pode passar. Terceira boia que nós vamos ver, né, boia desses sinais de perigo isolado. Né? O que que é essa boia? É uma boia preta, né, com uma faixa vermelha, né? Ela tem ali ó, uma boia, serve para indicar perigos isolados. Então, assim, ó, eu encontrei essa boia, eu não devo chegar perto dela, né? Porque em cima dela, no local que ela está ali, né, não são águas seguras, né? Ou tem um banco de areia muito grande, ou tem uma pedra, uma rocha, alguma coisa
tem, né, que eu devo me afastar, eu devo passar longe dessa boia, né? Ah, que boia bonita, vamos lá tirar uma foto nela, né? Chega lá perto, você vai acabar, né, sofrendo algum dano no seu barco, ficar ali preso, né, no banco de areia. Então, evitar essa boia. Ela é da cor preta, ó, uma cor bem forte, né, com uma linha vermelha, né, e a marca de top dela, né, são duas esferas pretas. Já ao contrário, né, então, é, quando você encontrar uma boia de cor branca e encarnada, né? Cor encarnada, eu tô falando encarnada para vocês mentalizarem, tá, pessoal? Cor vermelha, né? Encarnada ali, com uma marca de top, né? Uma bola, uma esfera vermelha, né? Significa águas seguras. É uma boia que você pode se aproximar dela, inclusive deve, né? Passar próximo dela ali, né? Para indicando que aquele local ali tem águas seguras, que não tem nenhum perigo. Falei, mais um modelo de boia de águas seguras, o barco passando do lado, né, com uma esfera vermelha, sem nenhum tipo de perigo. Aqui um slide bem demonstrativo, né? Olha aqui, ó, o perigo está lá no canto, lá, né, no canto ali direito, ali, aquela pedrona lá. Então a boia faz com que você se aproxime dela, né? Porque as águas ali são águas profundas, né? Tua embarcação não vai bater no fundo, não tem nenhum tipo de perigo. E a última boia que nós vamos ver é sinal de balizamento especial, tá? Então a marca de top dela é um X, né, amarelo, né? Ela pisca de noite uma luz amarela. Essa boia que nós vemos muito aqui na nossa região, nas usinas, né? Aquela boia que delimita o espaço ali dos vertedouros, né? Impedindo ali que as embarcações cheguem próximo aos vertedouros, né? Que é o local de perigo, né? Então essa boia você não deve cruzar ela. Quando você passa por essa boia, você não deve cruzar ela. Ou é uma área de usina, ou é uma área de prainha, né, de praia ali, né, onde tem banhistas, né? Então, ela pode ser usada também em manobras militares, né? Ela é utilizada também nas competições de remo, na Olimpíadas. Quando você olha para a Olimpíada, você vai ver que são boias amarelas com X que dão a largada, né? Então, é um balizamento especial, utilizado em casos especiais. Olha aí, outro tipo, né? Boia amarela, né? Ali ó, com as boias embaixo amarelas, né? Delimitando que é uma área de banhista, ó, área restrita a banhista, então ela vem para isso. E o X em cima é a marca de top dela. Uma boia à noite emitindo uma luz amarela significa? Pergunta de prova. Uma área de recreação. Não é uma boia de sinal cardinal, que é uma boia preta e amarela, né? Não é um barco fundeado nem um barco à deriva. Pergunta, eu acho que foi a única pergunta que eu vi até hoje sobre comunicação, né, nas provas da Marinha, então nós criamos um slide para ela, né? O sistema de balizamento, ele poderá ter, né, um dispositivo chamado Racon, né, que é um sistema que emite um sinal, né, quando o barco tem um radar, né, ele emite uma onda, ali, uma frequência, que vai identificar a boia, né, o modelo ali, né, da boia no radar da embarcação, tá? Então, o nome desse sistema, né, normalmente é o radar, né, a gente vê muito em filme aí, né, mas é chamado de Racon, tá? Racon é o nome correto, esse nome que deve ser respondido na prova lá. Pode passar para frente. Aqui eu coloquei alguns tópicos agora sobre perguntas que caem muito, essa perguntinha que cai muito na prova, muito, 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 né? Qual que é o lado esquerdo do rio? Então, assim, né, na sinalização fluvial, né? Qual que é o lado esquerdo, né? Se um está subindo e o outro está descendo, né? Nós temos dois lados esquerdos, né? Então, se quer passar uma informação para o rádio, né? Para alguém ali, ó, tem uma embarcação ali que está fundeada na margem esquerda do rio, né? Então, como que a gente entende isso? Então, existe, né, uma técnica, uma ordem, né, uma regra, né? Que você deve entender por lado esquerdo, né, a embarcação que está descendo o rio, né? Então, pense numa embarcação que está descendo o rio, né? Ali, por exemplo, com a corredeira, né? Um rio, para onde o rio corre, né? Então a embarcação está descendo junto com o rio. A margem esquerda é a margem de quem desce o rio, né? Entendeu? Né? Margem esquerda é a margem de quem desce o rio. Então na prova cai bem essa questão, ó. O lado esquerdo é o lado de quem está descendo o rio, beleza? Outra questão de prova também, né? No caso de um rio onde duas lanchas de esporte e recreio navegam em rumos opostos, né?
a embarcação que vem a favor da corrente, né, que vem ali com menos aceleração, né, gastando menos combustível ali, porque o rio já está ajudando ela a descer, né, ali, né, ela se posiciona no meio, né, e a outra embarcação vai para a margem de Boreste, vai para a margem direita do rio, né, dando preferência para a embarcação que vem a favor da correnteza, tá? Então, entenderam ali? Um barco está bem no meio do rio, ele está descendo o rio. Se tivesse outro barco, ele teria que estar no lado direito aqui da embarcação aqui. Questãozinho caiu numa prova também agora, nós colocamos o slide. Né? O vão principal de uma ponte, né? Sobre o qual deve ser conduzida a navegação, deve exibir no centro, sobre a ponte, uma luz rápida branca. Então, pode ver, Guaíra, né? Quem passa sobre a ponte de Guaíra, que vai para o Mato Grosso, ali tem vários vãos ali na ponte, né? Então, se eu estiver navegando embaixo da ponte, né? Qual vão que é o seguro para mim passar, né? Por onde que eu vou estar navegando? Eu vou estar saindo de um lado para outro da ponte ali. Então, vai ter uma luz aí que vai ficar piscando branca ali, deve, né? Deveria ter, né? Uma luz piscando ali no vão principal ali, né? Mais seguro, né? É ali que a gente deve passar com a nossa embarcação. O Ripean, vamos passar, vamos lá para frente. Ela pode passar bem, pode passar, vamos lá para frente. O Ripean é decoreba, né? Então vou deixar vocês estudarem, tem toda essa matéria na apostila aí, parou. Aí, né? Então aqui, ó, pessoal, luzes e marcas. Se cair essa palavrinha lá na prova, lá, o que são luzes e marcas, né? É a inscrição, né? As luzes nas embarcações de médio porte ali, essas duas luzes ali, ó, é a luz das luzes de bordo, né? Uma luz vermelha ou encarnada para o lado de bombordo e uma luz verde para o lado de boreste. E lá atrás, ó, estão vendo que lá atrás na embarcação tem uma luz branca, né? Aquela luz se chama luz de alcançado. Anotem esse nome aí, por favor. Luz de alcançado. O que é a luz de alcançado? É a luz que fica mais próxima à polpa da embarcação e é uma luz branca, tá? Uma luz de cor branca que fica próximo à polpa da embarcação. Então, cai muito, muito na prova perguntando sobre essa luz de alcançado. Quando que nós devemos acender essas luzes na embarcação, né? Então, entre o pôr do sol e o nascer do sol, sempre, sol se pôs, a gente tem que ligar as luzes do nosso barco, ficar com elas ligadas, né? Ou de dia, se pegar um dia que está muita névoa, muito nevoeiro, uma chuva muito forte, né, que tiver visibilidade restrita, a gente também usa as luzes da embarcação. Pode passar? Volta ali, aquela ali. Ali, ó. Perguntinha de prova. Uma luz branca contínua, situada tão próximo quanto possível da popa, né, ou espelho de popa da parte traseira da embarcação, visível a quem vem de ré, né, visível a quem vem de trás, num setor de até 130, horizontal de 135 graus. Então, pegue ali um esquadro ali, né, 135, coloque na frente assim, 135 graus, abre o esquadro ali, é esse o ponto que eu tenho que ver, tem que estar visível essa luz. Como é o nome dessa luz? Vamos ver se vai passar ali você. Como luz de alcançado. Essa é a perguntinha, um pontinho na prova aí amanhã. Tá? Sinais sonoros, tem na apostila, é decoreba, isso aí é tudo, pode passar para frente, isso é só ler. Só aquela, volta ali, só um ali. Volta, talvez não tenha na apostila, mais um, aí. Né? Cai bastante isso aí. Ó. Qual é a duração do apito, tá? Então, é um sinal que você pode usar o apito para várias coisas, né? E esse apito aqui, entenda-se por apito, aquele apito que fica no colete e o apito do barco, aquela, né, que fica lá, aquele igual o Titanic tinha lá, aquele apito alto, né, que a embarcação também, né, fornece, é a mesma coisa, né? Então, a duração de um apito curto, quando falar assim, um apito curto, quer dizer que o apito deve ter 1 segundo. E quando falar de apito longo, de 4 a 6 segundos. Questão de prova também. Pode passar. Pode ir. Aí, ó. 3 apitos curtos significa que eu estou dando ré, estou indo para trás. Então, se você ouvir uma embarcação grande, né, dando aqueles apitos altos lá, 3 apitos curtos, ou seja, 3 apitos de 1 segundo cada um, quer dizer que a embarcação está, né, caindo atrás, está dando ré. Beleza? Pode ir, o resto é decoreba, a gente vai vendo aí na sequência. Pode passar essa parte de apito, só aí. Aí volta um pouquinho, vamos entrar agora na parte de combate a incêndios. Um tópico que cai bastante, pessoal. Bastante mesmo, tá? Só voltar aqui. Vamos lá.
entender um pouquinho como funciona, né, o fogo e o combate a incêndios, tá? Então, ó, a gente chama de triângulo do fogo, né? Então, o que que é o triângulo do fogo? Para se haver o incêndio, o fogo precisa ter três bases, né? Uma é o combustível, uma é o oxigênio nosso aqui, o comburente, né? E outra a temperatura de ignição. Então, se a gente tirar uma dessas três peças aí, o fogo se apaga, né? Então, isso chama-se de agente extintor de incêndio. É tirar uma dessas três aí, desse triângulo do fogo, uma das pernas ali, né? Se eu tirar o combustível, eu consigo apagar o fogo. Se eu tirar o oxigênio, eu também consigo. E se eu diminuir a temperatura, né? Resfriar ali, eu também consigo, tá? Vamos ver ali os modelos de tipos de incêndio que a gente tem, tá? Ó, perguntinha de prova. Caiu aqui, né? Já nessa parte também do incêndio. Caiu na prova aí, na penúltima prova nossa. Então nós colocamos no slide também, para vocês irem com a cabeça bem fresca amanhã. Ó. O ar atmosférico é composto de quê? Vários alunos erraram. Vários alunos erraram. Então, essa é a resposta correta. O ar atmosférico nosso é composto de apenas 21% de oxigênio, diferente do que todo mundo pensa, né? E 79% do ar atmosférico é composto de nitrogênio, tá? E 1% de outros gases. Então, né, lembre isso aí na prova, tá? O maior gás que existe no ar atmosférico nosso é o nitrogênio, beleza? Então vamos ver sobre o incêndio, voltando lá, né? Incêndio de classe A. O que é um incêndio de classe A? Em materiais sólidos, né? Materiais sólidos inflamáveis. Madeira, plástico, borracha, né? É um incêndio aí facilmente que a gente sempre apaga aí com água, né? Água, borracha, madeira, plástico, né? Então são incêndios de classe A, materiais sólidos. Indicado, extintor indicado é de água, beleza. Incêndios de classe B, né? Então são todos incêndios que podem acontecer na embarcação, né? Incêndio de classe B, incêndios sobre líquidos inflamáveis, né? Então o líquido inflamável ele queima por superfície, né? Então quando começa a pegar fogo na embarcação, você pode ver que num tanque de combustível, né? A não ser que o tanque esteja fechado, ele explode, né? Mas se o tanque estiver aberto ali, ele vai queimar em superfície, né? Ali e tal, vai ficar queimando por horas ali. A gente vê nessas refinarias que pegam fogo aí, que os tanques são abertos em cima lá, que eles ficam queimando por dias, né? Para apagar. Então, incêndios de classe B são incêndios de líquidos inflamáveis. Tá? O incêndio de classe C, tá? Em materiais eletrônicos, né? São incêndios de materiais eletrônicos. Também nós temos materiais eletrônicos no barco, né? Que às vezes um incêndio de classe A pode passar a se tornar um incêndio de classe C quando envolve ali algum equipamento eletrônico, algum fio descascado. Acontece muito nas embarcações, nas instalações elétricas dos barcos aí, né? Feitas por profissionais aí não qualificados, né? Fios descascados, alguma coisa ali próxima ao tanque de combustível, né? Então o vapor ali, o curto-circuito ali acaba causando incêndios, tá? Ince... Aí, ó, o material, né? Todo o painel da embarcação onde pode dar esse incêndio. E incêndios de classe D, né? Que são incêndios aí em materiais combustíveis pirofóricos, tá? Um exemplo, por exemplo, na embarcação, né? O barco de alumínio. O barco de alumínio, às vezes, ele pega fogo, né? Se você estiver transportando uma bateria dentro do barco de alumínio, sem ela estar presa e ela virar ali dentro, ali, os polos da bateria encostar no alumínio, ele vai começar a derreter o alumínio ali, pegar fogo, né? Causando um incêndio de classe C, de classe D, perdão. Perguntinha de prova, né? O extintor que foi abolido pela Marinha, né? No ano de 2000 ali, né? Porque ele causa danos aí à camada de ozônio, né? São os extintores de Halon, né? Inclusive caiu, né, nas últimas provas aí, se tiver esse nome aí, Halon, né? É um extintor que foi qual o extintor que foi abolido pela Marinha por causar problemas na camada de ozônio? Então esse extintor, hoje nós usamos o extintor ABC, né, que é de água, o extintor de pó químico e o extintor de espuma, né, que são os mais utilizados hoje. Vou passar? Pode passar, parte de extintor. É isso aí, vamos para frente. Pode para frente, pode para frente. Pode para frente. Parte de extintor. Você tem na apostila, vamos lá. Aí, primeiros socorros, também vamos falar alguma coisinha sobre primeiros socorros, né? Então são três tipos aí de situações que podem acontecer na embarcação, né? Quando a gente está navegando, né? A insolação é a primeira. Essa queimadura, né? Pelo raio solar, né? O vulgo camarão aí, né? Então pode acontecer, não passou protetor solar, ficou exposto muito tempo ao raio do sol, pode entrar no estado de insolação.
Segundo, intermação, né? O que que é intermação? Ao contrário da insolação, né? É ficar muito tempo em locais fechados, né? Quentes fechados, numa cabine de um barco que não tem ar-condicionado, dentro do sol, deixa uma criança lá dentro lá, né? Esquece a criança lá dentro lá e está muito quente, fecha lá. A criança pode sair de lá no estado de intermação, passando mal, porque ficou muito tempo em um ambiente fechado quente. E o terceiro, né? Hipotermia, né? Então, o que é hipotermia? É baixar a temperatura do corpo, né? Num estado, num nível aí, né? Que possa entrar no estado de hipotermia também, que é muito perigoso, né? Então, nós vamos ver aí na frente, pode passar a temperatura do corpo, né? Pode passar mais um. Então, quando a temperatura corporal atinge abaixo de 35 graus, né? Nós entramos no estado de hipotermia, tá? Então, a temperatura corporal atingiu abaixo de 35 graus, pergunta de prova, né? Qual é a temperatura que se deve, a mínima, que pode-se considerar que a pessoa está em estado de hipotermia, abaixo de 35 graus. Em caso de hipotermia, né? O que nós devemos dar para a pessoa? Alimentos doces e quentes, tá? Para esquentar o corpo e para repor a glicose aí, né? Diretamente aí no organismo com alimentos quentes aí para cobrir a pessoa, né? Claro, né? E tirar ela da água. Perguntinha de prova também que caiu nessa parte aí do primeiros socorros, né? Qual é a quantidade de sangue que nós dispomos no corpo humano, que nós temos aí? Em média, 7% do peso corporal, né, é sangue, né? Então, calculando assim, uma pessoa normal aí, um adulto normal, ele tem em média de 6 litros de sangue no corpo. Pode passar? Passar. Pode passar. Frente, vamos lá. Nós vamos entrar num tema, eu mandei um tópicozinho para vocês aí estudarem, né, sobre a balsa salva-vida. É, eu acho que eu vou até passar no que eu mandei ali sobre a balsa salva-vida, tem todas as questões possíveis de se cair na prova, tá? Eu vou mandar de novo aí, me lembrem aí que eu mando de novo para vocês ali, depois ali. Mas só para entenderem, né, o que é a balsa salva-vida, cai bastante na prova essa questão, né? É um equipamento de salvatagem, né? Um casulo fechado ali, que ele se infla ali, todo mundo já viu nos filmes, né? É aquela balsa que o pessoal usa, que fica à deriva no mar lá por vários dias. Algumas delas têm alimentação, né? Então nós vamos dar uma passadinha rapidinho aí para a gente ver, né? Pode passar aí, ó. Esse é um modelo de balsa, né? Nós temos três modelos, classe 1, classe 2 e classe 3, né? A classe 3 ali é navegação interior, né, para os rios e lagos, né? A classe 2 já é usada mais em navegação costeira e a classe 1, né, que é a mais completa de todas, né? Tem um toldo ali, tem ração dentro dela para 5 dias, né? Comida, tem água nela ali preparada já, né? Para isso, para mar aberto. Não existe colete dentro da balsa salva-vidas, né? Então, perguntinha de prova, né? Sempre cai essa questão. Qual é o item desses itens aqui não tem na balsa salva-vidas? O que não tem na balsa salva-vidas é o colete. Lembra lá do filme Titanic? Que todo mundo assistiu, que as pessoas colocavam o colete e depois entravam na balsa, né? Então, nos barquinhos lá, né? Então, lembre do filme lá, que vocês vão entender. Pode passar, isso aí tem tudo lá na questão da prova lá. Isso, vai lá para frente. Volta um pouquinho. Acho que estamos entrando no finalzinho aí já da matéria. Pessoal, comunicação, acho que é o último item que a gente vai ver hoje, né? Essa revisão aí. Comunicação. O que está caindo na prova sobre comunicação? Só essa pergunta aí, ó. Tá vendo ali que tem um número 16 ali? Memorizem esse número, né? Qual é o canal, né? A frequência da Marinha para se comunicar com embarcações em navegação interior, né? De navegação interior. Então, a raiz amadora aqui dentro do continente aqui. O canal 16 é o canal utilizado pela Marinha para conversar, né, e para que todos os barcos estejam ligados nesse canal, né, para se comunicarem. Então você comprou um rádio para sua embarcação, já cadastra ela, trava ela no canal 16, é o canal de conversa com a Marinha e com as outras embarcações aí de navegação interior. Pode passar, acho que até ficou essa questãozinha aí. Aí, ó, olha a volta ali, né? Como que caiu na prova, e foi a única questão até hoje que eu vi de comunicação na prova, né? E cai às vezes, em caso de emergência, em águas interiores, o canal indicado para se pedir socorro, utilizado, é o rádio HF, VHF, né? É o canal 16. Passar aí, pode passar. As perguntinhas da balsa, né? Acho que ficou. Tem tudo isso aí lá, pode passar. Para frente. Falar para separar, separa, pode ir passando.
Pessoal, então essa foi a revisão de hoje, tá? Pode voltar para mim aqui. Então eu quero agradecer a todos os alunos aí. Essa live aí vai ficar gravada, né, mestre? Vai ficar gravada aqui. Eu vou tentar mandar para os alunos hoje aí, para quem não conseguiu assistir a aula, e vai ficar gravada aí para a posteridade também, né? Então, os próximos alunos aí, nós vamos ter uma revisão bem detalhada aí, já gravada, para a gente mandar para os alunos das próximas turmas, né? Então, só explicando para quem pegou a live no final, hoje é dia 12 de abril, nós estamos gravando a live, porque nós temos uma turma que vai fazer a prova amanhã em Cascavel, dia 13 de abril de 2025, né? Então, gravamos lives para eles, mas vai ficar gravada no canal aqui também para gente, para ter esse acesso a esse conteúdo que ficou muito legal. Então, eu quero agradecer a todos, né? Boa sorte na prova amanhã e nas próximas provas que vocês estarão fazendo, né? Lembre-se de chegar no horário, com aquelas recomendações que a gente sempre manda lá, né? Levar caneta azul, documento com foto, não utilizar camiseta regata, chinelo, né? Respeitar o horário da Marinha, fazer a foto antes de sair do local, né? E uma boa sorte a todos. Esperamos que estejam aí daqui uns dias aí navegando, habilitados, completamente corretos aí. Muito obrigado a todos e continuamos a conversa nos grupos lá.